Fala galera, e aí? Espero que todos estejam bem. Mais uma aula muito importante para vocês sobre um tema muito relevante para as tuas provas: deriva continental e tectonismo. Falaremos sobre todos os tópicos relacionados a esse tópico de conteúdo. E claro, deixei um materialzinho para vocês aí na descrição. Então é importante que tu baixe, faça questões. Se quiseres, eu posso estar fazendo comentário dessas questões nessa apostila, beleza? São 20 itens inéditos para vocês poderem fazer e desfrutar e, claro, testar o conhecimento de vocês. Então vamos iniciar. Falando sobre deriva continental, inicialmente temos que destacar que a deriva continental é uma teoria que, na verdade, surge como uma hipótese lá no início do século XX, onde um geofísico alemão, Alfred Wegener, vai justamente propor, entre os anos de 1910 e 1915, uma ideia, que na verdade era uma hipótese, de que um dia todos os continentes estiveram unidos em um único continente, que era chamado nesse contexto de Pangeia. Além do Pangeia, tínhamos um oceano único conhecido como Pantalassa. E claro, que para sustentar a sua hipótese, Alfred Wegener lança a mão de algumas evidências. E a primeira, lá no ano de 1910, antes de lançar o seu postulado, o seu livro, A Origem dos Continentes e dos Oceanos, ele fez algumas observações. Essas observações, destacamos inicialmente a simetria do contorno entre os continentes. Eu vou colocar só como a simetria dos continentes. Ele percebeu que esses continentes eles pareciam se encaixar, principalmente ali a Europa, perdão, a América e a África, a costa leste da América e a costa oeste da África. Além disso, ele também fez outros estudos paleontológicos, levantamentos paleontológicos, que deram origem aos estudos de fósseis de animais que estavam, sim, distribuídos entre esses continentes. A exemplo do fóssil de um animal que é o mesossauro. Esses fósseis deram base para que eles pudessem fazer ou iniciar esses estudos. Um outro tópico importante levantado por Alfred Wegener foi as formas e as estruturas de relevo que pareciam meio que se encaixar nos diferentes continentes, além de que ele também fez alguns estudos das rochas. E essas evidências também ganharam força quando ele começou a fazer alguns estudos históricos, geomorfológicos, relacionados aos climas antigos, que a gente pode conhecer aqui como paleoclimas, antigas glaciações, e essas glaciações em ambientes hoje que são áreas tropicais, que não seria possível ter glaciação. Então, para ele, na visão dele, só havia uma possibilidade. Um dia, essas regiões estavam nos polos e sofreram com essas glaciações. Além do que, podemos destacar o estudo relacionado ao princípio evolutivo, a evolução. Alguns animais que hoje nós conhecemos como o avestruz, a ema e o emu, eles têm um ancestral em comum. Ou seja, Alfred Wegener acreditava que esses animais pudessem ter uma espécie de ancestral comum e que, ao terem esse ancestral comum, esses animais foram, lá atrás, há tempos atrás, isolados geograficamente. Então, um dos destaques é justamente esse isolamento geográfico, e esse isolamento geográfico acabou por produzir um processo de especiação. Novas espécies, como a que eu citei para vocês, puderam se estabelecer. A questão é que, quando Alfred Wegener lança essas evidências, o mundo científico ainda não tinha embasamento tecnológico suficiente para fazer os estudos mais aprofundados. Portanto, ele meio que nesse momento acaba caindo em descrédito durante a década de 20, década de 30, década de 40. Ele acaba em um descrédito e a sua hipótese não é esquecida, mas ela não é de fato creditada. Ela não cria em si uma base científica. Por quê? Ele não conseguia explicar como esses continentes se movimentavam, o que fazia esses continentes se movimentarem. Na década de 60, os avanços tecnológicos, no contexto da Guerra Fria, eles puderam, em si, a partir desse contexto, estudar melhor e fazer análises mais aprofundadas, principalmente utilizando ondas de sonares. Esses sonares trouxeram informações preciosíssimas para dar bases para o que foi lançado lá atrás
como hipótese de Alfred Wegener, a deriva continental. Foi então que, com o uso de sonares, um cara chamado de Harry Hess e Robert Dietz puderam fazer levantamentos de três coisas muito importantes. A primeira, eles puderam estudar o assoalho oceânico. E ao estudar o assoalho oceânico, eles puderam fazer um levantamento de onde esses continentes haviam sido afastados. Onde começou o afastamento? Foi então que Hess e Dietz puderam comprovar a existência da dorsal oceânica, que a gente vai chamar aqui de dorsal mesoatlântica. Eu já vou te mostrar aqui na imagem para vocês perceberem o que era de fato essa dorsal. Então eles conseguiram comprovar a existência de uma dorsal. Além de comprovar a existência de uma dorsal, eles conseguiram fazer um estudo de rochas do fundo do oceano e conseguiram fazer a datação dessas rochas. Então, outro ponto importante foi justamente a datação das rochas, que eu vou chamar aqui como datação mitológica. Eles perceberam um padrão. Esse padrão, ele pôde sim ser considerado nesse estudo e nessas evidências. Mas ainda faltava o quê? Faltava eles explicarem o que faz esses oceanos se movimentarem. O que faz os continentes se movimentarem. Perdão. Esses continentes se movimentam por conta de quê? A movimentação dos continentes veio dos estudos das camadas internas do nosso planeta. E eles descobriram que nessas camadas internas existia uma camada chamada de manto. Esse manto era coberto por um material pastoso que fazia um movimento chamado de movimento convectivo, que eu vou colocar aqui como a convecção do magma. Era essa convecção do magma o fator responsável por movimentar as placas tectônicas. Era essa convecção do magma que faltava de fato para que Alfred Wegener pudesse de fato colocar a sua hipótese com uma teoria. E o que basicamente é isso? Eu coloquei um desenho aqui para vocês perceberem como é que funciona isso. Primeiramente, no processo de convecção do magma, sabes que o material mais quente ele é um material menos denso e o material mais frio é um material mais denso. Então, o que acontecia? Ao estudar as estruturas internas, eles perceberam que mais internamente o nosso planeta fica mais quente. Então, esse material pastoso ele tende a subir, porque ele é mais quente. Ele tende a arrefecer, ou seja, reduzir a temperatura e descer. Olha esse movimento que faz como se fosse uma espécie de polia. A mesma coisa pode ser destacada por outro lado. Ó. Então, o material mais quente sobe e esse material arrefecido ele vai descer, fazendo aquilo que nós chamamos de convecção do magma. Essa convecção é sim aquilo que daria as bases para que esses continentes pudessem se movimentar, para que essas placas pudessem se movimentar. E aqui, como tu estás vendo, essas placas acabavam se movimentando em sentidos opostos. Além do que, eles, a partir dos seus estudos, puderam perceber, no fundo dos oceanos, nesse caso inicialmente do Oceano Atlântico, a existência de uma fenda. Essa fenda com material magmático extremamente ativo, e esse material magmático ativo cobrindo justamente essa região do meio do oceano. Daí vem o nome dorsal, cobrindo ali o meio do nosso oceano. E um ponto importante, eles comprovaram a existência dessa dorsal, e além de comprovar a existência dessa dorsal, eles puderam perceber que as rochas estavam relativamente em distâncias próximas em comparação a essa dorsal, elas tinham a mesma idade, sinal de que se formaram praticamente no mesmo tempo. O magma extravasava e ia dando origem a esse material rochoso. Então, a partir de agora, nós temos tudo que precisamos para comprovar a existência do movimento dos continentes, que a gente vai chamar aqui de tectonismo. Então, um ponto importante para vocês, não é Alfred Wegener que descobre o tectonismo. O tectonismo vai ser comprovado posteriormente
quando outros cientistas começam a estudar de fato esses movimentos tectônicos. E a partir desses movimentos tectônicos começaram a surgir novos estudos e foram justamente encontrados diversos tipos de limites entre essas placas tectônicas, locais onde elas se encontravam, se chocavam, locais onde elas se afastavam, e foram chamados como movimentos convergentes, movimentos divergentes, movimentos transformantes. Esses movimentos são chamados de movimentos orogenéticos, ou seja, movimentos horizontais das placas tectônicas. E o nosso primeiro movimento em destaque é o nosso movimento convergente. Esse movimento convergente, ele também pode ser chamado de destrutivo. Eu te explico por quê. Parte da nossa crosta vai ser destruída por conta desse movimento. E o nosso primeiro exemplo de um movimento destrutivo é o encontro de uma placa oceânica com uma placa continental. A placa oceânica, ela é uma placa menos espessa. Entretanto, ela é uma placa que apresenta maior densidade em comparação à placa continental, que tem menor densidade. Os materiais que formaram essas placas, eles têm a sua composição diferente. Então, esses materiais que estão mais embaixo, eles são mais densos. O que acontece? Quando essas placas se encontram, a placa mais densa, ela vai mergulhar no magma. Só que a gente não vai usar o termo mergulhar. Iremos usar justamente esse termo bem aqui, ó. Essa placa sofre subducção. Ela vai subductar e ela será destruída. Ela entrará em processo de fusão. E essa outra placa, que é a continental, ela vai sofrer também uma mudança. Ela vai dobrar, formando os famosos, conhecidos por nós, dobramentos modernos, que são cordilheiras montanhosas. E eu tenho certeza que vocês conhecem alguma cordilheira formada por esse processo. Mas eu vou colocar aqui o exemplo. O nosso principal exemplo de uma cordilheira formada por esse processo é justamente a região andina, a Cordilheira dos Andes. Então, quando uma placa oceânica se encontra com uma placa continental, ocorrerá a subducção e a formação de dobramentos modernos, a exemplo da Cordilheira dos Andes, como está sendo bem colocado para vocês. Uma outra feição também formada nessa formação ou nessa estrutura é essa região mais rebaixada bem aqui. Essa área mais rebaixada, ela ocorre sempre que nós tivermos subducção. E ela pode ser chamada aqui de fossa abissal. Um exemplo de fossa abissal formada por esse encontro dessas placas tectônicas é a fossa abissal do Atacama, certo? E outro ponto de grande relevância. Como existe atrito, como existe contato intenso dessas placas tectônicas, elas começam a atritar, acumular energia, e isso pode sim gerar e produzir nessas regiões intensos abalos sísmicos. Portanto, são regiões extremamente propícias para a ocorrência de sismos, a exemplo de terremotos e maremotos. Está acompanhando até aqui? Se essa aula está fazendo sentido para ti, não esquece de se inscrever no canal, deixar aí teu comentário, dá essa força para ti, não tá dada mais para nós. Isso é muito importante para a gente continuar a produzir conteúdo de qualidade e trazer informações relevantes para vocês, beleza? Além da produção de sismos, como uma placa está afundando no magma, ao afundar no magma, ela faz pressão sobre esse magma e o magma vai pressionar para cima. Esse magma vai encontrar algumas fendas, algumas regiões em que ele venha a extravasar. É muito comum que nessas áreas ocorra uma intensa atividade vulcânica. Portanto, essas regiões são também muito propícias para a ocorrência de atividades vulcânicas, o vulcanismo. Nesse contexto e nessa contextualização, tu não podes esquecer que elas são regiões historicamente, geologicamente, conhecidas como regiões instáveis, por conta do tectonismo e também por conta da ação de abalos sísmicos. Tudo bem? Além desse movimento que a gente está destacando aqui, além dessa feição que está se formando aqui,
temos também o encontro de uma placa oceânica com uma outra placa oceânica. O que ocorre quando uma placa oceânica se encontra com uma outra placa oceânica? Nós temos aqui um processo. As placas, ao se encontrarem, elas têm velocidades diferentes. E a placa que apresenta maior velocidade, ela vai justamente subductar. Então, nós temos também um processo de subducção. Ok? Como tem subducção, tem placa afundando no magma, inevitavelmente o magma vai fazer pressão para cima. E esse magma começa a extravasar, encontrando algumas fendas. Esse magma vai extravasando, extravasando, solidificando, solidificando, até que ele venha a aflorar acima do oceano. Quando isso ocorre, ele vai formar uma estrutura rochosa, na verdade aqui chamado de ilhas vulcânicas. Então ele tende a formar essas ilhas vulcânicas, ou também conhecida como arcos insulares. Então nós teremos a formação de ilhas vulcânicas ou arcos insulares. O nosso principal exemplo dessas ilhas vulcânicas ou desses arcos insulares é muito conhecido aqui, ó. O nosso exemplo, o Japão. E também por termos uma região aqui de subducção, teremos a formação de uma fossa abissal. Então aqui destaco também a formação de uma fossa submarina, uma fossa abissal. Essas fossas são regiões muito profundas, a exemplo da Fossa das Marianas. E um ponto importante para vocês, presta atenção. É uma região de subducção que tem atrito, também é uma área extremamente propícia para a formação de sismos, inclusive sismos de grande magnitude, ok? Então, aqui as feições do encontro de uma placa oceânica com uma outra placa oceânica, e novamente, não te esquece, tem material aí para vocês baixarem sobre todos esses tópicos que nós estamos discutindo até o momento. Um outro exemplo de um movimento convergente destrutivo é quando nós temos o encontro de uma placa continental com uma outra placa continental. São placas muito espessas, com uma grande espessura, mas que apresentam densidade inferior a uma placa oceânica. Então elas não vão conseguir subductar, ela não vai afundar no magma. Entretanto, a placa que apresenta maior velocidade, ela vai meio que vir por baixo da placa que tem menor velocidade e vai meio que acavalar. Esse processo de acavalamento, onde essa placa vem para cima e a outra vai meio que por baixo dela, tem um nome. Nós chamamos isso aqui de obdução. Então, esse processo não é de subducção. Nós temos sim aqui um processo de obducção. E nessa obducção também teremos a formação de grandes estruturas montanhosas chamadas de dobramentos modernos. Agora toma cuidado aqui que esse dobramento, o nosso principal exemplo desse tipo de dobramento no encontro de uma placa continental com outra placa continental é o que ocorre ali na região do encontro da placa indiana com a placa da Eurásia, né? Onde nós temos a formação da cordilheira do Himalaia. Então, só um ponto para vocês não se perderem. Se tem placa oceânica no meio, tem subducção. Não tendo placa oceânica, nós temos obducção. Mas também, nessa obducção, nós temos aqui a probabilidade e a possibilidade da ocorrência de abalos sísmicos. E são sismos de grande magnitude nessas regiões ali do Nepal, da Índia, na região da China. Então, nós temos terremotos de grande proporção, ok? Além disso, temos aqui um outro exemplo a destacar com relação a esses movimentos tectônicos, que é justamente quando nós destacamos os limites chamados de divergentes. Ao falar de limite divergente, o mais importante, convergente é limite destrutivo. Divergente é limite construtivo.
E já está até aqui o oceano em cima, mas não tem problema, porque a gente vai pensar assim. Quando as placas começam a se afastar, quando essa placa começa a ir para esse lado e essa outra placa para este lado daqui, elas começam a se afastar e o meio dessa placa começa a afinar, tá? Quando esse meio dessa placa começa a afinar, ela começa a formar aqui no meio, primeiramente, antes de formar a bacia oceânica, ela vai formar um tipo de estrutura que nós chamamos de rift valley. Então, nas regiões de rebaixamento dessa placa, ela vai formar um rift. Esse rift é justamente essa fenda. Ocorre um processo de seamento. Quando esse rift se forma, formam-se algumas estruturas vulcânicas nessa região, e essas estruturas vulcânicas, posteriormente, vão dar origem a uma dorsal. Mas, conforme vai rebaixando, essa região começa a ser tomada por oceano. Então, o oceano tende a tomar essa área, e ao tomar essa área, essa região onde se formou inicialmente o rift, posteriormente, vai dar origem a uma dorsal, que é justamente a dorsal mesoceânica. A mais famosa é a dorsal mesoatlântica, formada por movimentos divergentes. Não esquece disso. E esse movimento é construtivo por quê? Porque como o magma aflora, como o magma extravasa, ele vai dar origem a uma nova crosta que vai se formar e justamente dar origem a um novo assoalho oceânico. E o oceano começa a se expandir nessa área e a se formar. E por último, para fecharmos, temos aqui o nosso movimento, formação do rifteamento. Temos aqui justamente o Rift Valley africano, o Rift Valley africano, tá? Que é o local onde essa placa está se afastando hoje do continente, mas se a gente arredar um pouquinho mais para cá, entre a América e a África, nós também temos uma estrutura que é justamente uma dorsal. Há tempos atrás, essa dorsal já foi um Rift Valley, ok? Ou já teve o rifteamento aí. Por último, movimentos conservativos, local onde a crosta nem se forma nem é destruída. Nesse caso, nesse movimento conservativo, ele é chamado de transformante. A placa se arrasta lateralmente e ao se arrastar lateralmente, essa placa não vai nem se destruir e nem se reconstruir ou se reformar. Nós temos então nesse movimento a formação de uma estrutura muito conhecida nas nossas provas, que nós podemos chamar aqui de falhas. Tem duas falhas em destaque que eu quero colocar aqui para vocês. Nossa primeira falha em destaque, a mais famosa de prova, a falha de San Andreas. É uma falha formada por um movimento transformante ou transcorrente. Além da falha de San Andreas, ali na região da Califórnia, nós temos a falha de Anatólia, que fica entre a Turquia e a Síria. E quais são os eventos relacionados a esse movimento transcorrente e essas falhas? Como nessas regiões as placas estão se arrastando lateralmente, tem atrito. Como tem atrito, tem acúmulo de energia. E se tem acúmulo de energia, inevitavelmente, a liberação dessa energia faz com que essa região seja uma região extremamente propícia à ocorrência de abalos sísmicos, à ocorrência de sismos. Ok? Então aqui, para vocês, todos os movimentos, uma aula completa sobre tectonismo. Espero que tenham acompanhado até aqui. Espero que tenha ajudado vocês, mas principalmente, não esquece, deixa teu like, deixa teu comentário, inscreve no canal e baixa a nossa apostila que já está disponível aí no link da descrição. Faz toda essa apostila e se tu precisares, eu entro com vocês novamente com um vídeo para a gente fazer a resolução dessa apostila. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!